Estava falando sobre a conquista dos votos, né? Esses grupos que já estão com o Lula, que ele tem que avançar além da sua própria bolha, né? Essa é a grande dificuldade. Apesar de ele estar na frente, óbvio, como você bem lembrou. Hoje o jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem falando que empresários, pessoas do setor financeiro, econômico, estão pressionando o Lula a divulgar o nome do ministro da Fazenda, do ministro da Economia, de repente anunciar Henrique Meirelles, que é justamente isso que você está falando, né? Colocar o Henrique Meirelles, que é o que criou o teto de gastos. Você acha um erro fazer isso? Tem que fazer isso? Tem que ceder a esse setor? Ou não? Lembrando que Bolsonaro divulgou o nome de Paulo Guedes no meio entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições de 2018. Fabiola, não foi o fato do Bolsonaro ter divulgado o nome do Paulo Guedes que fez com que ele ganhasse a eleição presidencial de 2018. Né? Foi o fato do Lula ter sido preso pelo juiz Sérgio Moro, que depois virou ministro do Bolsonaro, uma farsa judicial que já foi desmontada. Foi o fato de uma cultura estimulada pelo lavajatismo, de antipolítica, de anti-esquerda, ter sido determinante naquela eleição. Eu não acredito que esse é o fator decisivo. Eu não acho que anunciar nomes de ministros antes da eleição seja um bom caminho. O foco agora tem que ser ganhar a eleição. E eu não acredito que o Lula, a ampliação de votos do Lula seja com qualquer tipo de anúncio de uma política econômica mais austera. A ampliação de votos do Lula, ela vai se dar, na minha perspectiva, a partir de duas linhas. Primeiro, dialogar com os eleitores do Ciro e da Simone Tebet, né? E esses eleitores não estão identificados por serem liberais. O programa do Ciro, por exemplo, não tinha nada de liberal na economia. Né? Então, dialogar com esses eleitores que rejeitaram no primeiro turno tanto Lula quanto Bolsonaro. Uma parte já fez uma migração de voto útil para o Bolsonaro já no primeiro turno, que ajuda a explicar a diferença entre pesquisa e urna. E outra parte, mesmo não sendo seu candidato ideal, o Lula entende que o Lula é a melhor alternativa para derrotar o Bolsonaro, é a única alternativa para derrotar o Bolsonaro. Então, nós temos que dialogar com esses eleitores. E o segundo caminho é nós dialogarmos nas periferias deste país com os eleitores que se abstiveram. A abstenção nos setores populares foi alta no primeiro turno, e essa abstenção prejudicou, sobretudo, o Lula. Então, nós temos que dialogar sobre a importância do voto para que a gente reduza o nível de abstenção. E aí o TSE também precisa fazer a sua parte, porque a abstenção também se deveu, ainda que digam que não, às filas exorbitantes. E essas filas não foram por autocomparecimento, até porque a abstenção aumentou. Né? Essas filas provavelmente foram pelo problema ali da biometria-assinatura. Então, eu acho que isso precisa ser corrigido no segundo turno, porque muita gente chegou nos colégios eleitorais para votar, viu uma fila gigante, deu a volta e foi para casa. Então, isso precisa ser revertido. Na minha opinião, esses são os caminhos. A ampliação que o Lula precisa fazer já está acontecendo. A Tebet vai declarar apoio para ele hoje. O Ciro declarou apoio para ele ontem, junto com o PDT. O FHC declarou apoio para ele hoje. O Serra, o Tasso Gereissati, o Zé Aníbal ficaram fazendo um alarde tremendo sobre os governadores que declararam apoio ao Bolsonaro. Ora, qual é a novidade do Zema e do Cláudio Castro e do Ibanez, que já estavam com Bolsonaro, declararem apoio ao Bolsonaro? Mas e o... Guilherme, eu queria te perguntar. Ele está falando do governador... Não, é porque ele está falando dos governadores, é o Rodrigo Garcia. Você falou qual é a surpresa? A surpresa foi o Rodrigo Garcia, não foi, Boulos? Essa foi a única, eu não diria nem surpresa para quem é de São Paulo, mas a única novidade que o Bolsonaro apresentou foi o apoio do Rodrigo Garcia. E logo na sequência, o Rodrigo Garcia foi desautorizado por várias lideranças do PSDB de São Paulo, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. 3 secretários dele se demitiram por isso, mostrando que o gesto estava longe de atrair, de unificar sequer o seu partido, quanto menos unificar o eleitorado dele. Queria te perguntar um pouquinho sobre o cenário em São Paulo. Tá se cristalizando uma... Não sei se cristalizando, mas está se difundindo uma ideia que é um cenário muito difícil para o Haddad. Queria saber se você concorda que esse apoio do Rodrigo ao Tarcísio unifica aí um campo antipetista e cria muita dificuldade para o Haddad, e se você pretende entrar de cabeça, como é que você pretende se dividir entre a campanha do Lula e a do Haddad?
Olha, Bombig, primeiro eu acho que a eleição do Haddad pode acontecer. É lógico que o que saiu das urnas foi menos favorável do que o que saiu das pesquisas. Nesse sentido, para nós foi uma surpresa o Tarcísio ficar na frente do Haddad. Mas eu acho que ela pode acontecer por duas razões. Primeiro, porque houve essa migração do voto útil de direita para o Tarcísio já no primeiro turno, que derreteu muito o Rodrigo e que ampliou o Tarcísio. O que nos leva a crer que o voto que ficou com o Rodrigo, esses 18%, podem ter uma tendência maior a não ir com o Tarcísio. Né? Então, nós temos que disputar esses votos para o Haddad. Em segundo lugar, o desafio está no interior. O Haddad ganhou na capital e ganhou na região metropolitana de São Paulo, que é metade do eleitorado do Estado. A outra metade do eleitorado está no interior. Foi aí que o Tarcísio ganhou bem. Nós temos que reduzir essa vantagem. Existem figuras na campanha do Haddad que podem ajudar muito nisso, como o próprio Geraldo Alckmin, que foi governador várias vezes e tinha uma base sólida no interior do Estado. Sobre a minha participação, eu tive com o Lula e com o Haddad na segunda-feira, na reunião de campanha, e me coloquei 100% à disposição dos dois. Né? Conversei com o Haddad ontem por telefone, nos encontraremos amanhã pessoalmente. Vou entrar de cabeça, de corpo e alma, na campanha do Haddad e na campanha do Lula. Já estava nas duas campanhas no primeiro turno, mas, naturalmente, como candidato, também tinha que fazer a minha própria campanha. Agora, vou fazer exclusivamente a campanha do Haddad e do Lula e ajudar naquilo que eu puder para a gente eleger os dois. Mas você acha que esse discurso da democracia, do campo democrático, de unir... pesca voto entre o evangélico, pesca voto nas periferias. Está funcionando, eleitor, né? Acho que... né? Exato, está funcionando. O eleitor está preocupado se é direita, se é esquerda. Você acha que o caminho é esse, tanto para o Lula quanto para o Haddad, que vocês estão seguindo? Bom, Big, veja, o tema da democracia, naturalmente, ele não está em primeiro plano para quem não sabe o que vai almoçar hoje. Né? Para quem está desempregado, para quem está... na miséria produzida pelo próprio governo Bolsonaro. O tema da democracia ele é mais importante, ou pelo menos tem mais impacto eleitoral, eu diria, para os setores médios da sociedade. E ele é importante de estar na campanha porque ele é um tema. Nós estamos numa encruzilhada democrática no Brasil. Agora, não é só disso que nós estamos falando. Né? Nós passamos a campanha inteira, né, do Lula e também do Fernando Haddad, e as nossas campanhas proporcionais, opondo justamente o modelo econômico do Bolsonaro, que é só corte de gastos, que é retirada de direitos sociais, que significou aumento da inflação, que significou aumento da fome e desemprego no Brasil, a um outro modelo que se expressou nos governos do Lula, né? Que foi um modelo com maior investimento público, foi um modelo que fez programas sociais, que gerou milhões de empregos para o Brasil, que tirou o país do mapa da fome. O debate que nós temos que travar com a maior parte do eleitorado e que nós temos travado é esse. Né? A minha campanha, eu fiz, é muito focada nisso. Eu fui ontem olhar o mapa eleitoral por zona, as minhas melhores votações para deputado federal foi nas periferias de São Paulo e da região metropolitana. Ganhei em quase todas as zonas eleitorais para deputado nas periferias, mais até do que na região central. Porque nós temos conduzido a campanha, assim como o Lula e o Haddad, nós temos conduzido a campanha dialogando com esse sentimento do eleitorado mais popular. O Boulos. Democrático, e é imprescindível de ser colocado.